O belga Hazard, com proposta para jogar em diversos clubes no mundo, em ligas poderosas, anunciou sua aposentadoria. Está se retirando do futebol aos 32 anos de idade. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Fut Prime. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso, onde a gente usa pra trocar essa ideia aqui leve, tranquila sobre futebol. Mas você sabe, né, hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto que não é tão legal assim, a aposentadoria do Hazard. E cara, quando um talento tão jovem se retira do futebol, é algo pra gente lamentar de verdade. E olha, se você tem qualquer dúvida sobre que o Hazard era um talento, mas assim, um grande talento, um daqueles jogadores diferentes, você precisa rever tudo que você pensa de bola. A gente vai trocar uma ideia melhor sobre isso, mas antes eu queria te pedir uma gentileza. Será que você, se não está inscrito ainda no canal, pode se inscrever agora, por gentileza, ativar o sininho de notificações e também dar um like nesse vídeo, porque assim você ajuda demais aqui o nosso trabalho e empolga a gente a continuar produzindo esse conteúdo para você, beleza? Chegamos a 5 mil inscritos aqui agora no Fut Prime, que pra gente é uma grata surpresa. A gente já tem lá o canal Futflix, onde a gente tá chegando a 300 mil inscritos. Fico muito feliz de verdade que o Fut Prime também esteja nesse caminho do crescimento aqui, e isso tudo é graças a você, e valeu! E olha, diferente do Hazard, a gente não vai se aposentar, então vamos falar um pouquinho mais sobre a carreira desse cara. Velho, o Hazard começou a carreira dele no Lille, e eu confesso pra você que não vi o jogador jogar lá, tá? No Lille da França, ele chegou já no final das suas categorias de base, se destacou e foi pro Chelsea. E por que eu não vi o Hazard jogar no Lille em 2012? Gente, 2012, eu tava assistindo o Corinthians ganhar Libertadores, o Neymar deitar o cabelo no Santos. Eu não tava nem aí porque tava acontecendo no campeonato francês. A única coisa que eu via do campeonato francês era os gols de falta do Juninho Pernambucano e só. Se alguém falasse pra mim, não, tem um tal de Benzema que joga lá ao lado do Fred, lá é reserva do Fred, eu nem ia ligar, porque eu não assisti o campeonato francês e tenho que ser sincero pra vocês. Ah, mas e o Aloysio? Ah, mas e o Ronaldinho? Mas e o Raí quando jogou lá? Irmão, esquece. Sabe quando existia internet, essas coisas, se existia, a gente não utilizava, então não acompanhei o Hazard no Lille. Mas depois que ele foi pro Chelsea, aí era coisa diferente, porque o Chelsea sempre foi mais midiático, a coisa do Chelsea sempre tudo foi maior. Desde quando foi pra lá o Shevchenko, a galera, a gente já começava a olhar pro Chelsea ali de uma maneira diferente. Disputou, se eu não me engano, a final da Champions League 2008, foi Chelsea e Manchester United, não é? Se eu não tô enganado, foi isso mesmo. Então, desde ali a gente já acompanhava o Chelsea até antes disso e olhava bastante os Blues. E quem fala do Hazard que chegou no Chelsea, qualquer um que jogou com ele lá, sempre trata ele como diferente. O Willian já deu entrevista falando isso, ele jogou no Chelsea. Oscar já deu entrevista falando isso. O cara era muito acima da média, sabe? Ele era muito, mas muito diferente. A habilidade do Hazard é coisa de maluco. Não à toa, ele sempre foi o líder técnico de uma chamada de geração belga, né? Que tinha De Bruyne, Fellaini, o Lukaku e todos esses caras que formaram uma grande seleção na Bélgica. Ele era tido como esse líder da seleção belga e dessa geração maravilhosa que não ganhou nada, mas encantou, porque são todos ótimos jogadores. Se você quiser me convencer que Lukaku, De Bruyne e o próprio Hazard não eram bons jogadores, é porque você não viu esses caras jogarem de verdade. No Chelsea, apesar de craque, o Hazard não venceu o Champions League, tá? O Hazard ganhou 2 vezes a Europa League com o Chelsea, ganhou 2 vezes a Premier League e ganhou as 2 Copas. Ganhou a da Inglaterra e também a Copa da Liga. Ele venceu essas 2 Copas jogando pelo Chelsea. E o que acontece? O Hazard jogou muito no Chelsea, brilhou, se destacou, ganhou status de craque no mundo todo. E é claro que um jogador com essa pancha toda ia ser desejado em algum momento pelo Real Madrid. E isso aconteceu em 2019. Em junho de 2019, o Real contratou ele 115 milhões de euros, uma pancada de dinheiro. E assim, muitos jogadores foram negociados acima dos 100 milhões de euros. Mas o Real Madrid, esses jogadores, eles são pinçados assim, sabe? Olha, esse. Não é todo jogador que custa acima de 100 milhões e chega no Real Madrid. Jogar no Real é muito mais uma questão de vontade do jogador e o momento certo, oportuno, do que uma coisa do Real chegar no mercado e gastar uma bala por um cara. Acho que o único cara que o Real esteve disposto a gastar tanto assim foi o próprio Hazard e o Mbappé, além do Cristiano Ronaldo, claro, mas aí era uma situação que o Ronaldo também fez muita força para deixar o United e ir pro Real Madrid. Mas voltando ao Hazard, o que eu acho aqui que foi essencial, o Hazard, cara, durante toda a vida dele, toda a passagem dele por clubes, ele sempre foi tratado como um cara acima da curva, um cara fenomenal, um cara muitas vezes subestimado, tá? Desde as suas passagens no Lille, no Chelsea, ele sempre foi tratado como um cara assim, sabe? Olha, esse cara merece tá recebendo menos reconhecimento do que ele merece. Ele joga muita bola, vocês têm que dar mais moral pro Hazard.
E assim por diante. Apesar dele ser tratado como um craque, as pessoas gostavam de lembrar que o Hazard não recebia tanta moral quanto ele merecia. E isso, claro, sempre foi uma coisa que acompanhou o Hazard na sua carreira. Mas no Real Madrid em 2019, essa chave virou. Primeiro que o Hazard chegou no Real Madrid realmente fora de forma. Ele estava acima do peso, só que assim, a mídia é óbvio. Eu não sei se o Hazard tinha vivido isso na carreira dele, da forma que foi no Real Madrid. Porque o Real Madrid, olhos do mundo todo estão ali, tá? E embora no Chelsea ele já tivesse toda essa atenção, na seleção da Bélgica também, no Real Madrid tudo ganhou uma proporção muito maior, cara. Então foi exatamente o que aconteceu. Ele chegou no Real Madrid acima do peso e ele virou gordo e obeso na hora para os noticiários e tudo mais. E o Hazard teve um outro problema, que foi a questão da pandemia, que assolou o mundo naquela época, ali no final de 2019, começo de 2020, que foi justamente no meio da temporada. Ele teve uma lesão, veio a questão da pandemia, o jogador sofreu para se adaptar com toda essa questão, ele que tinha problemas de distúrbio alimentar, o Hazard gostava muito de descontar toda a ansiedade e problema ali na comida, engordou mais ainda, não conseguiu entrar em forma, e meu irmão, ele passou nesse momento por uma situação que ele nunca passou na carreira. Porrada. Era cobrança, ele era uma enganação, não jogava nada disso, sai fora, você tá atrapalhando o Vinícius Júnior. Cara, a quantidade de porrada que ele tomou. Quando o Zidane escalou ele pra jogar pela esquerda e jogou o Vinícius Júnior lá pela direita, é coisa de maluco, tá? Ele foi completamente espancado pela mídia. Depois com o Ancelotti ele já não recebeu tantas chances. Com o Zidane ainda, teve aquele episódio da eliminação pro Chelsea, onde ele riu com os companheiros dele, pô, que é uma coisa normal. Mas no Real Madrid ele viu que aquilo era um absurdo e ele foi esfolado pela mídia, pô. Porque falou, como é que você pode rir numa eliminação do Real Madrid? Você é maluco? E aí, cara, tudo ficou horroroso pro Hazard desde aquilo, e antes daquilo já era um pouco, mas depois daquilo virou um inferno na vida do cara. Agora você pensa, a pressão que ele não estava vivendo no Real Madrid, principalmente por tudo que cercou o Bale. O Bale chegou ao Real Madrid, jogou muito bem, fez parte ali, foi importante pro time, ele foi perdendo um pouco do espaço, principalmente com o Zidane, quando ele não entregava tanto. Teve a questão do Bale, quando ele entrava nos jogos muito bem, ainda assim, ele não era titular naquele Real, ele entrou numa final contra o Liverpool, né, que tinha aquele goleiro Karius. O Bale acabou fazendo, se eu não tô enganado, 2 gols, né, um chute que o Karius espalma pra dentro do gol e o outro foi de uma bicicleta meio esquisita assim, mas enfim, o Karius foi mal naquele jogo e o Bale fez um nome ali. Então assim, e o Bale, além de tudo isso, por mais que tenha feito tudo isso, no Real sempre foi tratado como um cara, uma persona não grata, porque ele não jogou depois daquilo durante muito tempo e não queria romper o contrato, não queria sair, não aceitava a proposta. Ele foi um problemaço pro Real Madrid. E muita gente na imprensa e também na torcida tratava o Hazard como pior que o Bale, porque o Bale deu algum retorno técnico e o Hazard não deu nenhum retorno. Então imagina só tudo isso na sua cabeça. Durante toda a sua carreira, você foi tratado como um cara que merecia mais respeito do que o que você tinha, porque você era muito bom. E no Real Madrid, de uma hora pra outra, você vira outro cara. Você vira um cara que, enfim, não serve pra nada, você tá mal. Você tem a questão da lesão, teve coisas que estavam no controle do Hazard e outras não. Ele teve os erros dele, mas a pressão em cima do jogador foi absurda. E nesse momento o Hazard surpreendeu todo mundo. Ele tinha mais um ano de contrato com o Real Madrid, ele podia estar no Madrid ainda, inclusive eu acho que se ele quisesse jogar, ele estaria no Real Madrid, porque nessa temporada ele estaria sendo utilizado. O Real tá com um grande problema ali no ataque, né? O Real tá precisando de jogadores pro ataque. E ele resolveu romper o seu contrato com o Real Madrid no meio desse ano, ficou livre no mercado e o Hazard, pelo talento que ele tem, ele recebeu proposta de clubes da França, Olympique de Marseille, do próprio Lille, recebeu proposta para jogar na Premier League, o Crystal Palace fez proposta pelo jogador, teve proposta para jogar na MLS, para jogar na Arábia Saudita, teve proposta do Botafogo, meu amigo, ia ser campeão brasileiro, mas o Hazard não quis. O Hazard tava cansado. Imagina só, velho, o tanto de porrada que o cara levou no Real Madrid fez o cara desistir do futebol. 32 anos, muito talento, ninguém duvida que o Hazard podia ser útil para muitos projetos ainda, mesmo que ele não fosse aquele Hazard do Chelsea, ele poderia ser um Hazard útil para muitos projetos, nem que fosse só pelo nome. Mas o cara levou tanta porrada que ele desistiu. Sai do futebol feliz, conquistou uma vida financeira excelente, ganhou muito dinheiro com a bola, fez o nome, conquistou muita coisa, foi multicampeão pelo Chelsea, jogou no Real Madrid, meu irmão. A gente tá falando do Real Madrid, foi campeão da Champions League com o Real Madrid.
E dizendo tudo isso, é uma tristeza realmente que o Hazard, com 32 anos, abandone o futebol. Quando a gente vê o talento deixando o futebol e alguns bagres ganhando espaço, é duro, mas é o que acontece. Mas diz você aqui pra mim que outro jogador que deixou o futebol tão cedo assim, que entristeceu você, que você falou, pô, esse cara podia jogar um pouco mais de bola. E por que você acha que esse jogador largou o futebol? Eu fico por aqui, deixo aqui um abraço pra você que também é fã do Hazard. E não se preocupa não, que vai surgir outros moleques talentosos por aí pra ocupar o espaço que o Hazard tá deixando. O nome do próximo é Endrick, como já ouviu falar? Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.